Alô, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. É um assunto muito palpitante e muito interessante para um programa da Vera Toledo, podem ter certeza. Um assunto muito, vamos dizer assim, está na moda, que chama-se fibromialgia. Fibromialgia existe desde que o homem existe, praticamente, né? Só que a medicina, para dar um nome às pessoas que sentem dor generalizada, dores musculares, cansaço, fadiga, dá o nome de fibromialgia. Ela é uma inflamação, na verdade, da parte muscular do ser humano, que está ligada a várias situações que provocam a fibromialgia. Então, nós temos que evitar que isso aconteça. Depois que ela se instalou no corpo, é mais difícil de tratar. Aí você vai apagar o fogo, simplesmente, mas você vai manter a sua brasa acesa, e que é muito difícil. Então, fibromialgia, assim, uma doença, é um sintoma limitante. A pessoa amanhece cansada, com dor em todo o corpo, e o pior, sente dor à noite quando está em repouso. Isso que é o pior. Várias situações provocam a fibromialgia, principalmente a inflamação no organismo da gente. E a inflamação está ligada ao quê? A distúrbios de alimentação, principalmente. Nossos alimentos, eles provocam inflamação no corpo. A gente sabe que existem as alergias alimentares que provocam essa inflamação. O estresse é muito... O sedentarismo, a falta de exercício físico é importantíssimo para você evitar a fibromialgia. A ingestão de produtos medicamentosos também levam secundariamente com efeitos colaterais à fibromialgia, né? Um sono que não é reparador pode levar à fibromialgia. A introdução de alimentos tóxicos com pesticidas, fungicidas, herbicidas podem levar à fibromialgia. O desequilíbrio hormonal, que pouca gente fala. Os hormônios são muito importantes na vida da gente, eles também são responsáveis pela fibromialgia e assim por diante. Então, o que nós podemos fazer para evitar a fibromialgia? Que isso é importante. Começa já na sua idade, na idade jovem, você tem que evitar fazer com que o seu intestino funcione bem. Esse é o principal, porque tudo que você ingere, você leva a intoxicações, a inflamação no nível da mucosa intestinal. E você faz com que com as proteínas e os alimentos que não são compatíveis com o nosso organismo penetram nesse intestino, vão para o fígado e aí levam para o corpo todo. Porque fibromialgia não é só problema de dor muscular, gente. Leva a cansaço, cãibras, por exemplo. Se você tem uma deficiência de minerais, sódio, potássio, magnésio, você tem que repor, que isso também é uma das causas de fibromialgia. O estresse, eu já falei aqui, aumenta muito o seu cortisol, que o cortisol é altamente lesivo quando ele sai do seu parâmetro normal. Ele vai aumentar a produção de glicose, vai aumentar a sua insulina e vai mexer com uma série de hormônios do seu corpo e você também vai ficar com dor. A menopausa, a andropausa, o desequilíbrio dos hormônios sexuais tem uma relação imensa com a fibromialgia. O hipotireoidismo nem se fala. A pessoa que tem uma tireoide que não funciona, você tem que regular essa tireoide. E a suprarrenal, que é a glândula do estresse. Essa é uma glândula importantíssima que está ligada à fibromialgia. Então, nós temos que fazer mecanismos, nós temos que procurar maneiras de você evitar que você inflame. Esse é o grande segredo para evitar a fibromialgia, que é uma doença puramente inflamatória e degenerativa. Pode atingir suas articulações, a sinóvia, que são os tecidos que mantêm seus joelhos, seu quadril, seu cotovelo e seu ombro em perfeita harmonia. Então, a fibromialgia é uma doença inflamatória prevenível perfeitamente. Você não pode deixar que isso aconteça. Depois que aconteceu, tem um monte de medicamentos químicos que as pessoas usam para se safar da fibromialgia, mas nunca vão conseguir sair dela. Tá? A não ser que você mude radicalmente seu estilo de vida, sua alimentação, seu mecanismo de viver, principalmente fazendo mais exercício, fazendo mais caminhadas, fazendo exercícios que não lesam, que não trazem alterações ao nível das suas articulações. E principalmente uma boa noite de sono. Então você tem que dormir, você tem que descansar. Você tem que ir para o sol para você produzir vitamina D3, para você também ser anti-inflamatório. E assim por diante. É simples, pessoal. Nós temos tudo na nossa cara, na nossa frente, mas tem que praticar. E quando é que nós começamos a nos preocupar com essas doenças degenerativas? Quando você para de crescer. Quando o seu principal hormônio, que é o hormônio do envelhecimento, do crescimento, o HGH, começa a declinar e vem toda uma cascata de hormônios que você começa a perder. Então, em resumo, depende muito dos seus hormônios também para você ter vida saudável e para você não ter a tal de fibromialgia, que realmente é uma doença que está aumentando violentamente nessa fase da vida da gente, principalmente depois dos 40 anos de idade.